E aí, pastor Lançado, tudo bem? Tudo bem, querido? Então, a gente está aqui depois do Amém, que depois logo do panorama bíblico, e falamos sobre o livro de Efésios. E a gente vai bater um papo, vai conversar a respeito sobre os temas que foram falados, vai ser uma troca de ideia mesmo, e trazer algumas coisas que as igrejas que vão assistir a gente, que elas possam se espelhar e ter uma inspiração para seguir de acordo com o que vai ser falado. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui, que foi falado a igreja tendo uma instrução do Espírito Santo, né? Você falou que Paulo, ele não teve um seminário ali para escrever o livro de Efésios. Claro que foi aluno de Gamaliel, ele entendia bastante, mas no livro de Efésios ali ele estava preso, prisão domiciliar, e ele não teve um seminário de algum outro cristão, a não ser o próprio Espírito Santo ali. Aí você pode discorrer mais sobre isso e ver como isso foi produtivo para aquela igreja. O próprio apóstolo Paulo, na própria epístola, né, ele vai revelar que tudo aquilo que ele escreveu até o finalzinho do capítulo 3 estava oculto em Deus. Era um mistério da parte de Deus que foi a ele, pela graça, foi revelado a ele, né? E ele então escreveu, ministrando principalmente sobre a igreja de Éfeso, sobre os Efésios, esse entre aspas, esse mistério do Senhor, né? Quando eu falei que Paulo não aprendeu aquilo que está nos 3 primeiros capítulos de Efésios, ele não aprendeu em nenhum seminário, justamente por conta disso. Porque tudo aquilo que ele revela nos 3 primeiros capítulos exatamente era o que estava oculto em Deus. Ele mesmo diz isso no livro de Efésios. E então ele revela e traz para a igreja dos Efésios esse conhecimento a respeito de uma vocação, de qual seria a vocação da igreja, né? E foi como eu expliquei, ele inicia no capítulo 1, do versículo 1 ao 15, ele inicia falando a respeito das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo que o Senhor, ele, desde antes do mundo ser fundado, ele predestinou a igreja, né, a sua igreja eleita, né, na redenção de Cristo, na remissão dos seus pecados, no reconhecimento do crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus, a bênção do Filho, foi a redenção, a remissão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus, e por último o Espírito Santo nos selando como aqueles que são marcados pela presença de Deus. Isso até certa medida fala a respeito da circuncisão dos judeus, né? Paulo ali ele indiretamente toca nesse assunto justamente para afetar essa questão da circuncisão, que mais à frente ele vai falar, também muito de passagem, rapidamente, mas ele fala algo que nos salta aos olhos, que o Espírito Santo é como se fosse um penhor da volta de Cristo, ou seja, o Espírito Santo está aqui conosco como uma garantia de que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar, né? Ele revela que em suas orações, já a partir ali da segunda parte do capítulo 1, ele revela que as suas orações foram no sentido exatamente para que toda a revelação que ele está colocando ali para aquela igreja venha abrir os olhos daquela igreja para o seu real chamamento, que é uma igreja vocacionada para reinar juntamente com Cristo. Tanto é que no final do capítulo ele vai dizer que todas as coisas foram sujeitas a Cristo e também estão sujeitas à igreja. Cristo deu à igreja entre aspas, este reinado juntamente com ele, né? Principados e potestades debaixo dos pés de Cristo, debaixo também dos pés da igreja. Então tudo isso foram revelações que Paulo teve do Senhor, no sentido de trazer sobre a igreja essa bênção, né, do que estava oculto em Deus, trazer sobre a igreja o chamado da igreja. Qual é o real chamado da igreja? Que é justamente o tema da epístola, a igreja, o corpo de Cristo, que é justamente viver uma vida de acordo ou imitando a Cristo, né? Andar com uma conduta condizente para o chamado do qual nós fomos chamados, fomos convidados para viver uma vida em Deus, né? Uma conduta correta diante do que o Espírito Santo trabalha de transformação na nossa vida. Ou seja, uma igreja poderosa, uma igreja com autoridade, uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja que evidencia a graça de Cristo, evidencia
o andar de Cristo, evidencia a palavra de Deus em tudo que ela faz. Sim. O Senhor aparentemente esteve vigiando a gente essa semana toda, ou esse mês, porque o que o Senhor trouxe foi muito parecido com as pregações, tanto com os louvores que foram cantados durante a semana, e as nossas ministrações pessoais também. E nós, às vezes a gente está aqui na igreja, a gente conversando aleatoriamente, sai esses assuntos de parecer com Cristo, conhecer Cristo realmente como Ele é ter essa conduta de você ter uma vida única. Se você é cristão na igreja, você tem que ser cristão na sua casa, no seu trabalho, e você não pode ser uma pessoa que, como é que pode dizer, dois caras, né? Não Sim. existe isso no evangelho. Que é o que as escrituras chamam de hipócrita, né? Sim. É o hipócrita. A gente trabalhando isso, e a gente pensa, cara, eu posso ser a única Bíblia que alguém vai ler, né? Então, às vezes, isso, eu passei por isso no meu trabalho esses dias. Uma pessoa veio fazer uns questionamentos, depois ela disse que estava afastada. Aí eu falei, não, mas eu sou cristão, sim, e continuo vivendo isso e mostrando realmente que eu sou cristão, mas eu não preciso pregar nem nada. Meu jeito de trabalhar me denuncia. Sim. E uma questão comportamental, né? Sim. E sobre isso foi falado bastante hoje. A gente, a partir do momento que a gente conhece ali a pessoa de Cristo, a gente acaba trazendo essa identidade de um cristão. Sim. E aqui a igreja, e vamos falar isso nesse tema, você falou também a respeito da igreja que tem o Espírito Santo, ela se move com os dons espirituais, se move com a presença e com manifestações do Espírito Santo. Aí pode decorrer sobre isso também. Sim, então, a partir do momento que Paulo ele transmite à igreja essa revelação oculta, nesse mistério de Deus sobre a vocação da igreja, dizendo que a igreja reina com Cristo, que a igreja ela evidencia o poder de Cristo sobre a terra. Esse poder é evidenciado através de quem? Através do Espírito Santo, né, que foi rogado por Cristo ao Pai, lá em João 17, e o Espírito Santo trabalha nesse mover da igreja, nessa evidência da igreja de Cristo através dos dons, através do fruto do Espírito Santo. Então a igreja deve buscar os dons espirituais exatamente para ser capacitada, revestida, para evidenciar, não só através de um conhecimento das Escrituras, que evidentemente é o principal, mas também através dos dons espirituais, trazer a evidência ao mundo da presença de Deus no mundo através do Espírito Santo. Então o que eu falei é que assim, ao longo de alguns anos eu tenho percebido que a igreja, de uma forma geral, tem assim, negligenciado a pessoa do Espírito Santo. Sim, com certeza. É como se não fosse mais a Trindade, né? Como se fosse só o Pai e o Filho, porque oramos em nome do Filho, né? Rogamos ao Pai e às vezes deixamos o Espírito Santo, que é quem está aqui, né? Que que Cristo rogou ao Pai que enviasse, está aqui para nos auxiliar, está aqui para nos ajudar, está aqui para guiar os nossos passos. E nós meio que deixamos ele de lado, não falamos, não tocamos no nome do Espírito Santo. Os nossos cultos não tocam no nome do Espírito Santo. Não é? A gente toca no nome de Deus, toca no nome de Jesus, fala Senhor, não é? Mas a gente não toca no nome do Espírito Santo. E o Espírito Santo justamente é o Espírito de Deus que está aqui para transformar coração, para converter pessoas, para lançar a semente que nós pregamos em púlpito. Ele lança a semente no coração das pessoas, ele convence as pessoas, né? Então é ele que faz praticamente toda a obra espiritual sobre as pessoas e nós temos negligenciado a busca pelos dons espirituais. Então eu creio que todos nós, ainda que sejamos reformados, mas somos pentecostais ainda, todos nós devemos buscar sim a face do Espírito Santo, devemos buscar os dons espirituais, devemos buscar evidenciar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, justamente por quê? Porque a igreja foi chamada para ser um luzeiro de um mundo que anda em trevas. Como nós vamos ser luzeiros se não há a luz de Cristo brilhando em nós, se não há o iluminar do Espírito Santo brilhando em nós, se não há fogo no nosso coração, entendeu? Sim. Se não há paixão pelas Escrituras, se não há paixão pelo Espírito Santo, se nós não evidenciamos os dons do Espírito Santo, e citei até a questão da sabedoria, né? O apóstolo Tiago deixa claro para nós que, olha, você quer sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente.
Então, assim, às vezes a gente quer tantas pessoas que estudam para concurso público, tantas pessoas que às vezes estão aí fazendo provas para assumirem um cargo maior, mas ao invés de orar e pedir a Deus sabedoria, elas estão estudando e pedem a Deus só para passar, né? Mas podia pedir ao Senhor, me dá sabedoria vinda do alto, o Senhor conhece todas as coisas, né? Se eu tiver sabedoria, eu tenho certeza que eu vou estudar, vou compreender tudo, vou passar, vou conseguir chegar nesse cargo que eu quero. Então, às vezes a igreja ela perde muitas oportunidades. Nós perdemos oportunidades de ser uma igreja como a de Corinto, por exemplo, no sentido dos dons, não no sentido dos pecados, mas no sentido dos dons, ser uma igreja como Corinto. E olha que maravilha, Corinto, depois de algum tempo, é que foi receber de Paulo uma carta instruindo eles nos dons espirituais. Nós já temos isso escrito para nós há séculos. Nós já temos isso disposto ali, né, a respeito dos dons espirituais, a respeito do fruto do Espírito Santo. Por que não a igreja se voltar mais? Não é esquecer as outras duas pessoas da Trindade, mas é incluir a terceira nas suas orações, nas suas ministrações, nos seus louvores. Né? Temos visto hoje, nos dias de hoje, louvores tão humanizados, louvores menos espirituais, louvores que falam menos de Deus, falam menos do Espírito, falam menos da graça de Cristo. Então, voltar a essas raízes de busca do Espírito Santo para quando orarmos por alguém, né, aquela pessoa talvez receba ali um dom na hora, como era o dom de línguas. Então, foi sobre isso que eu falei, que a gente tem deixado isso de lado. E Paulo, quando ele diz que a igreja foi chamada exatamente para evidenciar o poder de Deus, Paulo está incluindo o Espírito Santo ali. E é através do Espírito Santo que a igreja vai evidenciar o poder de Deus, a autoridade de Deus nesse mundo. Sim, eu não sei, estava conversando com alguém a respeito de se mover nos dons espirituais ao longo dessa semana mesmo. Eu falo, cara, a gente precisa pedir para que o Espírito Santo venha não só com algumas manifestações, mas com os dons espirituais aqui, porque eu fui de uma igreja que era pentecostal, neopentecostal, não sei, e lá era uma coisa que aparentemente era normal. Eu não sei se era manipulado ou não, mas era algo que a gente via acontecendo, via manifestações de demônios, a gente via pessoas falando em línguas e interpretando. Eu sou uma pessoa, eu cresci na Nova Vida, mas aí eu fiquei um tempo fora. Até você falou que sai da Nova Vida, lelé da puta. Eu saí e voltei. Eu acho que eu... Não é à toa que você voltou. Aí tive esse tempo todo na outra igreja e eu vi, cara, quando eu voltei pra cá, eu falei, gente, será que o pessoal parou de acreditar? Será que não existe mais? Mas eu sei que existe porque foi algo que eu vivenciei. E a justificativa para esse esfriamento foi justamente aquilo que eu falei, né? As heresias cometidas, né? Os exageros cometidos, que levou até no primeiro momento, até a nossa denominação a mudar até o seu nome, né? Sair da IPNV para ICNV. Concordo plenamente com a alteração, porque assim, o nome pentecostal se tornou... quase que pejorativo, né? Exatamente. Então esse movimento pentecostal, com todos os erros cometidos, com todas as heresias cometidas, isso acabou prejudicando muito, sim, eu creio nisso, prejudicando muito, sim, essa nossa questão de relação com o Espírito Santo. Mas isso não pode ser justificativa para a gente simplesmente deixar de buscar os dons, simplesmente deixar de evidenciar esse poder. A igreja precisa evidenciar o poder de Deus. Como Paulo disse, nós fomos chamados e estamos com Cristo à direita do Pai, principados e potestades são debaixo dos nossos pés, e Cristo nos deu tudo para fazermos como Ele fez. Aliás, ele vai dizer, João vai revelar no seu Evangelho, que Cristo mesmo disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Com certeza. Né? Quando você olha para a história da igreja, de fato, você vê essa evidência. A igreja fez muitas coisas maiores do que Cristo realmente fez. Mas parou? Ela precisa continuar a fazer. Mas nós só vamos continuar a fazer se for através do Espírito Santo. Dessa evidência do Espírito Santo atuando na sua igreja, entendeu? Sim. E é o relacionamento com o Espírito Santo que vai trazer toda essa estrutura espiritual para a igreja poder trabalhar isso com dons e edificação. Sim. Né? E aí, seguindo essa linha aí, a gente teve aí uma coisa que foi citada, né, sobre os batistas presbiterianos,
Aí eu comecei a pensar, vou linkar isso com algumas outras coisas. Tem os que se dizem calvinistas, outros arminianos. Sim. Outros vão dizer que são ou pentecostais, reformados. E a gente tem essa judeu, não judeu. E em Efésios a gente teve esse problema, que uns diziam que podiam mais porque eram da circuncisão, outros não eram da circuncisão, podiam menos, e aí a gente sabe que o foco é Cristo. Sim. Então vamos reforçar essa ideia, né, de a gente relembrar que, independente de quem escolher uma posição para seguir, o foco tem que ser o mesmo. Sim. Né? O próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, lá no iniciozinho da epístola aos Coríntios, Paulo vai dizer, né? Olha, fiquei sabendo que alguns aqui são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Paulo, mas eu quero dizer para vocês que eu, Paulo, sou de Cristo. Sim. Né? Então, assim, o próprio apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos coríntios em relação a isso. De que, olha, eu não sou, você não é do pastor Camargo, não é do pastor Alessandro, não é do bispo Walter, não é do bispo Rubem, não é do pastor Gilson, não é do... Não, nós somos de Cristo. E o fato de você considerar que a igreja é de Cristo, isso já minimiza bastante os nossos problemas. Né? Isso já reduz bastante as nossas diferenças. Porque o problema não são as nossas diferenças. O problema é que nós queremos impor a nossa diferença sobre a diferença do nosso irmão. Né? Nós queremos, não, eu estou certo, você está errado, quando na verdade são como dois trilhos do trem, que são perpendiculares, estão um ao lado do outro e vão dar na mesma estação. O trem ele vai na direção da mesma estação. Então, arminianos, calvinistas, os ultracalvinistas aí hoje, entendeu? Toda essa galera, no fundo, a direção é uma só, é Cristo. Entendeu? Então todos nós somos de Cristo. Eu sou membro de uma igreja cuja denominação é ICNV, mas eu não sou da ICNV, eu sou de Cristo. Eu costumo falar assim, ó, eu não levanto bandeira de igreja. Eu aprendi isso da outra igreja, que era uma igreja que me prendia naquela instituição. Falava, não, você é isso, tá aqui. Que era isso, que era aquilo, que você tinha que seguir só aquela igreja em relação a... Se você for num lugar e te chamarem para fazer parte da administração, que você... Ou você leva o nome da igreja com você, ou você não pode ir. Sim. Aí a gente pensa, caramba, o que eu tô fazendo para Deus? Eu tô fazendo para a igreja, tô na instituição. Sim. Né? E aí isso me encafifou bastante. Aí foi o que me trouxe para cá, que é uma igreja que não vai me acorrentar às margens de uma bandeira. Eu vou ter aqui uma direção de Deus, do Espírito Santo, dizer que você é cristão, aprender a ser cristão, não aprender a carregar um nome, uma camisa. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa família da Nova Vida. Nossa bandeira é Cristo, né? É isso aí. E aí, em relação a isso, como o nosso foco é Cristo, a gente entende, né, que não é nada que tenha mérito nosso. Nossa posição não nos dá um mérito de dizer que vamos para o céu. É o Espírito Santo, é a graça de Deus. Né? Com certeza. Falado lá no capítulo 4, lá no 8, que é pela graça, não... Com certeza. Verdade é que todos nós merecíamos o inferno. Sim. Merecíamos o inferno, mas pela graça de Deus, nós fomos salvos do inferno. Pela graça de Deus. Mérito todo de Deus, não nosso. Temos mérito absolutamente nenhum. Eu até me emociono. Eu lembro, não sei se eu cheguei a comentar com alguém, sobre um livro, mas foi um sermão também do Jonathan Edwards, né? Pecadores na mão de Deus irado, né? Eu acho que ele se baseou isso naquele texto de Números, né? Que podia abrir uma fenda no chão, as pessoas caírem. E cara, aquilo me assusta até hoje. Porque eu sei que eu sou pecador, eu sou corrupto. Eu já falei para um monte de gente, ó, se tiver facilidade, eu vou ter dificuldade de dizer não. Eu vou dizer não, mas com dificuldade. Porque eu sou corrupto. Mas eu entendo que o meu caminho não é esse. Eu tenho que renunciar à minha vontade. Mas não é isso que vai me fazer chegar perto de Deus. É Deus. É a graça de Deus. Sim. Eu não tenho forças para poder ser quem eu sou se eu não for movido pelo Espírito. Sim. Né? É como ele falou, a gente estávamos mortos
Você percebe assim que desde o início, Deus busca o homem, né? Desde o início. Desde Adão e Eva, quem ia na viração do dia se encontrar com Adão era Deus. Sim. Né? Adão não ia para determinado lugar e ficava lá, ó Deus, vem, né? Não. Deus sempre na viração do dia ia encontrar Adão. E a partir do pecado, isso aí só aumentou, porque a partir do pecado, Deus buscou o tempo todo essa reconciliação com o homem. Deus buscou o tempo todo esse relacionamento com o homem, né? Deus o tempo todo buscou estar diante do homem. E o tempo todo o homem não quis aproximar-se de Deus. O tempo todo o homem negou a presença de Deus. O tempo todo o homem rejeitou ao Senhor. Vemos isso claramente no Antigo Testamento, né, até um ponto que Deus falou, agora só há uma única alternativa, que é julgar esse povo. Todo o tempo Deus se apresentava como Deus, o Senhor, o único Senhor daquele povo, como está em Deuteronômio descrito, né, que é até um chamar de Israel hoje em dia, que eles só têm um só Deus. Isso tudo estava descrito desde o início, mas desde o início, por conta do pecado, o homem negava essa busca de Deus, o homem não queria se relacionar com Deus. E nós só nos relacionamos com Deus porque há o Espírito Santo de Deus que nos conduz a isso, né? E mesmo assim, algumas vezes em nossa vida, a gente ainda tem uma certa rejeição em relação a Deus. Em alguns pontos da nossa vida, a gente ainda tem certa raiz adâmica que trabalha no nosso coração de forma a nos tornar rebeldes, né? Mas o Espírito Santo vem, trabalha na transformação e opera esse milagre no nosso coração, que é aceitar ou receber esse relacionamento de Deus como uma dádiva para as nossas vidas, né? Sim, e aí, lembrando disso também, uma coisa que eu também anotei, é uma coisa que eu falo sempre, a gente é um quebra-cabeça, a gente entende que não somos parte, né, nós somos parte de um corpo mesmo, o senhor até falou, não tem como um corpo com apenas uma mão servir o estrogonofe, né? E aí nós somos um quebra-cabeça, eu falo tanto pro pessoal do louvor quanto pro pessoal daqui da mídia, que mesmo que a gente não interfira em algumas coisas do outro, a gente depende um do outro para poder seguir. Falar pro senhor decorrer sobre isso também. Paulo, quando fala a respeito da unidade, ele usa, mais uma vez, como ele usa em outras epístolas, o exemplo do corpo, né? Ele faz a analogia do corpo humano, mas não só isso. Paulo vai trabalhar também com vocações, né? E ele vai falar a respeito da vocação de uns para profetas, outros para mestres, e assim por diante. Dizendo o quê? Que na igreja todos, absolutamente todos são essenciais para a formação desse corpo. Então não há em nenhum momento algo que possa dizer que um irmão ou uma irmã não seja ali parte daquele corpo. Creu em Cristo, é batizado, faz parte daquela membresia, ele é daquele corpo ali. E o corpo funciona com todas as suas partes bem dispostas, né, ou saudáveis. Imagina, né, quando você não tem uma mão, não tem um braço, o seu trabalho fica dificultado e provavelmente você vai pesar esse trabalho na vida de outros irmãos, né? Então a igreja ela é um corpo, ela é uma unidade e ela trabalha nunca em prol de si mesma, mas ela trabalha sempre em prol do reino de Deus. Por isso que Paulo ele fala a respeito da humildade, que cada um trabalhe de forma humilde para não pensar que um é maior que o outro, porque cada um, a mão tem a sua função, o braço tem a sua função, a perna tem a sua função, o pé tem a sua função, cada um tem a sua função e todas as funções são importantes no corpo. Todas as funções são importantes no corpo. E isso é chamado de quê? De unidade. Todos trabalham unidos em prol do reino de Deus. Não é em prol de um crescimento da igreja, não é em prol de um irmão ou outro, mas é em prol do crescimento do reino de Deus. Sim. É isso que Paulo diz. Sim, perfeito. E o último tópico aqui foi falando das trevas, né, não compactuam com a luz. A gente tem aí tanto a formação de uma armadura, né, que fala, né, em Efésios 6, mas a gente também tem
nesse contexto, é como se fosse uma aula dizendo o que nós faremos para viver como cristãos, ser cristão publicamente, né? De uma forma que as pessoas percebam que nós não gostamos de viver com coisas obscuras. Eu costumo falar, eu sou um livro aberto. Na minha casa, eu sou a mesma pessoa que sou aqui. E é isso que eu acho que o livro todo tenta passar, né? O apóstolo Paulo tenta passar para aquela povo de Efésio, de que realmente eles deveriam ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Falamos aqui então sobre as trevas não poderem compactuar com coisas da luz, né? Você pode decorrer sobre isso também? Infelizmente, nos tempos de Paulo isso já acontecia e não seria diferente no nosso tempo, né? Infelizmente, até por conta do advento das redes sociais, muitas coisas começaram sorrateiramente a entrar no nosso arraial, né? No nosso meio, com uma roupagem bacana, com uma roupagem amorosa, piedosa, compassiva, né? Mas que no fundo, se você tirar aquela roupagem ali e ver a nudez daquela doutrina, daquilo ali que está acontecendo, a gente vai ver que é demônio. A gente vai ver que aquilo ali não é algo sustentável para uma igreja. Então, a partir do momento que a igreja passou, a parte da igreja passou a querer, em primeiro lugar, compactuar com algumas coisas do mundo em prol de uma mudança social. Não, a gente tem que entender que a sociedade mudou. E se a sociedade mudou, a igreja também precisa mudar. Não, a igreja ela tem que mudar na direção de Cristo, ela tem que mudar na direção do Evangelho, ela tem que mudar na direção da palavra de Deus, ela não tem que mudar na direção do mundo. Não é? Então a sociedade mudou, o problema é da sociedade. A igreja ela tem que permanecer com os seus princípios. E a partir do momento que nós deixamos princípios bíblicos de lado para nos ocuparmos com princípios de uma sociedade que mudou, então a igreja ela começa a perder o quê? Exatamente aquilo que Paulo diz do capítulo 1 ao capítulo 3, o poder. Ela começa a perder este poder porque, assim, Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua não corrobora com o pecador. Então, a partir do momento que certas coisas foram entrando, e Paulo vai falar em outra epístola a respeito das vãs filosofias, que vão entrando de forma sorrateira na igreja, Paulo então está dizendo para a igreja, olha, mantenha a conduta de vocês uma conduta de imitadores de Cristo. Cristo em nenhum momento ele se dobrou aos pensamentos dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Em nenhum momento Cristo se adaptou ao mundo que ele por 33 anos viveu aqui. Em nenhum momento Cristo se adaptou a pecados que aconteciam. A mulher, por exemplo, pecadora, Jesus olha para todos e diz, aquele que não tem pecado, então apedreje ela. Todos foram embora. Ué, onde estão os teus acusadores, mulher? Foram todos embora. E Cristo diz o que para ela? Ó, vai embora, vai com Deus, né? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não. Ele fala, vai, não peques mais. Sim. Ou seja, Cristo está dizendo para ela, eu não corroboro com o seu pecado. Eu te defendi, né? Eu joguei toda a hipocrisia deles na cara deles, mas em nenhum momento eu estou passando a mão na sua cabeça. Eu te defendi sem passar a mão na sua cabeça. Vai, mas não faz mais o que você estava fazendo antes, não. Tá? Então é isso, porque nós servimos a um Deus que é um Deus santo, servimos a um Deus que é um Deus puro. Então luz não anda com trevas, luz dissipa as trevas. Então a função da igreja é dissipar as trevas. Ah, mas a igreja vai sofrer uma forte oposição, vai ser perseguida por governos. Ora, a bola sempre foi. Por que agora vai parar de ser? Se a igreja parar de ser perseguida, tem algo errado. Não é? A igreja tem que ser perseguida, porque afinal de contas nós somos oposição a um mundo que jaz no maligno, como dizem as Escrituras. Nós somos oposição a um mundo que é um mundo tenebroso, como Paulo mesmo chama, esse mundo tenebroso. Então a igreja precisa se posicionar. E aí, algo que eu sempre falo, a igreja não precisa se posicionar em Congresso Nacional, em Senado Federal. A igreja precisa se posicionar como povo de Deus, que possui o poder do Espírito Santo, e ela é vocacionada para ministrar o Evangelho em todos os lugares do mundo. Ela tem que se posicionar a isso. Se governos, autoridades querem fazer isso, o problema é deles.
A igreja tem que se posicionar como povo de Deus. Nós não concordamos com o que um governo faz, não concordamos com o que uma autoridade quer fazer, nós podemos expressar a nossa não concordância. Agora, nós não podemos perder tempo. Tem pessoas aí fora que serão salvas, elas precisam ouvir o Evangelho, e a função de fazer o Evangelho chegar a essas pessoas é da igreja. Enquanto nós perdemos tempo com política, pessoas estão aí morrendo sem salvação. Enquanto nós estamos perdendo tempo discutindo A ou B, C ou D, quem é melhor, quem é pior, e no fundo, e no final de tudo, não somos nós que escolhemos, é Deus que coloca. Sim. É Deus que institui as autoridades e os governos, né? Enquanto nós discutimos isso tudo, nós perdemos tempo de estudo, perdemos tempo de busca pelo poder, pelo Espírito Santo, perdemos tempo de unidade, perdemos tempo de comunhão, perdemos tempo de evangelizar, perdemos tempo de fazer missões, perdemos tempo em tudo. Então a igreja tem sido levada a uma distração satânica, exatamente para ela perder aquilo que Paulo diz nos 3 primeiros capítulos de Efésios. O nosso chamamento. Deus nos chamou, nos vocacionou. Para quê? Para pregar o Evangelho com poder e autoridade, cheios do Espírito Santo. Foi para isso que nós fomos chamados. E eu fico muito feliz de ter esses esclarecimentos. Que o pessoal que vai ouvir e vai assistir tenham esses mesmos esclarecimentos. Me emociona bastante eu entender isso. Que é uma palavra de Deus, tem poder. Ela vai cutucar a alma, vai cutucar o espírito. E espero que tenham muito mais dias como esse, muito mais esclarecimentos. E eu agradeço a presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então fica aí, esse aí foi o nosso Depois também.